Deus se movendo. A gente tem que guardar isso nas tábuas do nosso coração. Em nome de Jesus. Tendo a certeza absoluta que Deus te ama e que vale a pena andar com o Senhor na nossa vida. Isso é um princípio que precisa de ser estabelecido dentro do nosso coração. E saber que nós precisamos, passo a passo, permitir que Ele venha mudar a nossa cultura, mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos conceitos, porque o homem é mau, egoísta. O homem pensa sempre em si, somente em si. É verdade, não vale a pena. Nesse mundo, você não encontra o que Deus pode te dar. Gente, aleluia. Por isso essa última música, temos que aprender a cantar, a louvar e agradecer. Porque nós estamos vivos. E porque Ele cuida de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós vamos iniciar uma nova caminhada. E eu creio que será algo que vai transformar a nossa vida. Estamos entrando hoje no mover Moisés. Moisés foi o libertador do povo de Israel. E eu quero dizer, nós podemos pensar, eu já vi, cada texto da Bíblia, cada livro, cada profeta, mas eu já conheço toda a história. Eu vou te dizer uma coisa, eu sempre falo do meu filho, quando ele era jovenzinho, criança ainda, ele disse, mãe, eu já conheço a Bíblia inteira. Eu já conheço todas as histórias. E eu pedi, então me conta. E ele realmente começou a contar. Contou toda a história de Gênesis, Êxodo, Levítico e foi. Quando ele estava em Daniel, Ezequiel, aí eu disse, que bom que você conhece toda a história. Ele conhecia tudo. Contava as histórias, as coisas. Aí eu perguntei para ele, tá bom, e o que isso pode mudar na tua vida? Porque conhecer não é ter relacionamento com Deus. Nós precisamos de ter experiência profunda no nosso coração. Amém? Não é conhecer. Os teólogos conhecem. A filosofia conhece. Satanás conhece a Bíblia. E não mudou a vida do diabo porque ele conhece a palavra. Mudou? Alguém disse, não, mas eu vou orar para o diabo se converter. Eu digo para você, impossível, acabou, ele já passou por juízo. Acabou, já passou por juízo. Não tem mais como mudar e se arrepender. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Então, igreja, vamos começar a louvar agora.
fala com Ele. Eu sempre falo, eu nunca falo assim, senta enquanto eu estou falando, porque todo mundo tem liberdade de ficar do jeito que quiser, mas quando a gente está assim, ó, na presença do Espírito Santo, Ele nos toma como por inteiro. Muitas vezes eu sento, eu relaxo, e aí eu cuido do meu corpo. Por isso a gente faz o sacrifício de estar diante da presença do Espírito e falar: Espírito Santo, entra em mim, enche-me. Eu quero, porque eu quero trazer para vocês uma coisa. Nós vamos estar num tempo de Moisés, será um tempo de libertação. Vamos trabalhar libertação em áreas da nossa vida, porque a libertação é gradativa, são camadas que nós precisamos de romper para poder começar a voltar, a nos tornar parecidos com aquilo que Deus quer que nós sejamos. Aleluia. Vem, vem, vem. Senhor, em nome de Jesus, venha nos salvar. Senhor, em nome de Jesus, nos leva às dimensões espirituais, nos lugares aonde nós possamos ser transformados, moldados. Oh Deus, que o Senhor nos leve. Oh, vem, Senhor, oh, vem, Senhor, oh, vem. Salva-nos, Senhor, salva-nos, Deus, dos nossos aprisionamentos, da cegueira da nossa vida, da falta de experiência profunda contigo. E leva-nos, ó Pai, às dimensões espirituais. Leva-nos agora diante da tua presença. Vem, Espírito de Deus. Traz, Senhor, a tua palavra em nosso coração. Fala comigo, oh meu Deus, oh meu Pai. Fala, Pai, no nosso espírito. Queremos de verdade te receber como nosso Salvador, como nosso libertador.
Aleluia. Oh, Halabai. Aleluia. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. E que o Espírito Santo fale. Fale no nosso espírito, Pai. E nos leve, Senhor, às dimensões. Oh, eu quero. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Espírito Santo de Deus possa levar cada pessoa que está neste lugar a entrar no Santo dos Santos, a entrar na presença do Senhor. Oh, labarabai, arabai, arabai. Oh, yeah. Vem agora, Pai. Conhece cada pessoa. Venha trazer a verdade da Tua palavra. Venha revelar, Deus, aquilo que o Senhor separou para nós hoje, em nome de Jesus. Oh, vem, oh, vem, Senhor. Eu quero que o Senhor venha mover, o mover Moisés, o mover da libertação, o mover da aliança, o mover do compromisso. Venha, Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir que todas as crianças e todos os adolescentes pudessem ficar no culto. Não quero ver ninguém lá atrás, porque nós temos que estar recebendo a palavra de Deus. Então, por favor, as crianças têm que receber a palavra, têm que estar aqui. Isso é outra hora. Se for dançar é uma coisa, se for ministrar é uma coisa, mas eles também, as crianças também precisam de estar recebendo a palavra do Espírito Santo. E eu peço todos que venham sentar, buscar e se fortalecer, em nome de Jesus. Abre o seu coração, fala: meu Pai, eu sei que Tu tens uma palavra para a minha vida, por isso agora eu quero Te clamar. Fala comigo. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero ter uma experiência profunda com o meu Pai na minha vida, em nome de Jesus. Repreendo, Pai, na autoridade do nome de Jesus, qualquer tipo de dispersão mental, dispersão emocional. Em nome de Jesus, solte as nossas vidas. Nos leva agora, Pai, às dimensões. Nos leva, Pai, a ter a experiência profunda com o Espírito Santo. Nos leva, Pai, à adoração. Começa a adorar. Começa a adorar. Louva. Oh Deus, obrigado. Aleluia. Aleluia. Louva o Senhor, louva, fala: Senhor, eu Te amo, Senhor, Senhor, eu Te amo, Senhor, Tu és meu Deus, Tu és meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Pai, que eu amo, e fala comigo, porque eu preciso de Ti. Você tem que saber que é uma oportunidade maravilhosa poder estar na igreja,
poder estar buscando a presença do Senhor. Então, nós não podemos nos distrair durante o horário de culto. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Fala, Pai, fala comigo hoje. Oh, Ilai, eu quero. Manda os teus anjos neste lugar. Deus, traz o teu respeito diante da tua unção, a tua presença. Oh, vem agora, ministra vida agora, ministra vida agora, ministra unção de cura, ministra libertação. Oh, vem, ministra vida agora. Pai, manda os teus anjos andar no nosso meio. Caminha, Pai. Ministra sobre a vida de cada pessoa. Derrama o óleo do Espírito Santo sobre cada cabeça. Derrama paz, unção, Senhor. Nós saímos da carnalidade, nós saímos desse mundo, nós saímos de tudo, da nossa história, da nossa vida, e nós queremos entrar no Santo dos Santos. Eu quero entrar diante de ti. Abre o seu coração agora. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Porque o Espírito Santo está neste lugar, e eu respeito o Espírito Santo, eu respeito a santidade do Senhor, eu respeito que eu estou no templo, eu respeito que eu estou diante do altar, eu respeito, Pai, que eu posso adorar, eu respeito a Tua presença agora. Oh, Deus, derrama paz. Fala, Pai. Fala conosco nesta hora. Leva-nos às dimensões espirituais. Pai, que cada um possa se ligar, se voltar para Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, yeah, eu quero ser. Eu quero estar na Tua presença. Eu te amo. Fala que você o ama. Abre o teu coração. Fala, eu te amo, Jesus. Oh, Deus, é tão bom estar na Tua face, diante da Tua presença. Fala no meu espírito. Eu quero ouvir Tua voz. Nós precisamos, Pai, da Tua libertação. Jesus está às portas. E nós temos que nos preparar para a Tua vinda como noiva. Pai, vem ornamentar a Tua noiva. Venha sarar, venha curar, venha colocar roupas brancas, vestiduras. E me leva, Senhor, na Tua presença. Oh, vem, Senhor, agora.
obrigada, Pai. Eu quero, de verdade, te adorar, te louvar, a tua paz. Me sustenta, Senhor, e a gente consegue suportar as coisas dessa vida. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. Rala barabarabai, rabaias. Rala barabai, rabai, rabais. Em nome de Jesus. Louva, louva, louva. Fala com Ele. É tão importante a gente entrar no Santo dos Santos. Uia. Eu quero que você tenha um relacionamento profundo com o Pai. Que você adore o Pai. Que você prove da sua presença. Oh Deus, vem, enche, 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 enche agora. Agora, deixa Ele te encher. Em nome de Jesus, eu quero declarar, em nome de Jesus agora, diante da presença do Senhor, faça uma aliança, fala com Ele. E pede para o Espírito Santo agora te fortalecer. Também faça uma aliança na sua vida financeira. Porque o Senhor é que disse que se formos fiéis, Ele vai nos abençoar. E Ele vai nos proteger de todas as coisas. E muitas vezes, não é só na vida financeira, porque a falta da fidelidade na vida financeira abre inúmeras portas aonde Satanás tem a coragem de entrar na minha vida. Arrepende-te quando você não for, você não é fiel, e dá diante de Deus o dízimo, a oferta, agora, em nome de Jesus. Oh, yeah. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Você pode trazer no altar o seu dízimo, a sua oferta, como fruto da tua fidelidade, da tua entrega, do teu relacionamento, da presença do Senhor. Halabrabai. Oh, yeah. Paz. Sabe que a paz possa encher agora o seu coração e fortalecer a sua vida. Oh, vem, Senhor, agora, meu Pai. Pai, santifica o altar. Receba, Senhor, a aliança. Receba a oração que cada um tem feito diante da tua presença. Ó Deus, agora venha fortalecer toda a tua igreja neste lugar. Deus, que os anjos aqui estejam trazendo o poder, a unção e a cura sobre a vida de cada pessoa. Muito obrigada. Obrigada.
Obrigada, 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 Senhor. Obrigada, meu Pai. Pai, na autoridade de Jesus Cristo, agora venha trazer aquela palavra que o Senhor separou. Que não seja, Pai, meramente conhecimento, mas em nome de Jesus que seja aquele mover, o mover de transformação e de cura na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Receberam a presença, a unção. Então eu convido você para se assentar agora, em nome de Jesus. Tem alguns lugares na frente, quero dizer, amém? Aleluia! Deixa eu falar. Mover Moisés. Nós temos que entender um pouco do simbolismo da vida de cada um dos profetas. Porque cada profeta tem uma unção estratégica, específica. E Moisés é chamado do grande libertador. Amém? Mover Moisés. Libertar um povo que, na verdade, já estava preso, aprisionado 400 anos. Na verdade, na vida, na cultura egípcia. Mudar aqueles conceitos que se propagaram por todos estes anos seria uma mudança difícil. E para que isso acontecesse, teria que ser completo. Amém? Imagina mudar toda a cultura de um povo de uma só vez. Imagina você pegar uma cidade, vamos pegar a nossa cidade. Nós temos aqui uma cultura local, amém? E mudar a cultura da nossa terra e de todas as pessoas de uma só vez. O povo de Israel tinha a cultura egípcia. Amém? Mudar esta cultura era necessário um poder muito grande, sobrenatural de Deus, para levar cada pessoa individualmente a compreender o que era a nova cultura e fazer com que todos, num todo, pudessem ter essa mudança de cultura. Vocês estão entendendo? Amém? Imagina, é difícil. A missão que Deus deu para Moisés, com certeza era enorme e muito difícil. Porque, apesar deles serem hebreus, apesar deles crerem em um só Deus, eles já estavam por 400 anos dentro de uma outra cultura que era o Egito. Eu quero dizer, por isso que Deus fez a questão de tirar Moisés da terra. A questão de tirar Abraão da terra. Porque, gente, nós somos
formados. Nós somos forjados na nossa vida com valores, conceitos. E nós precisamos de entregar constantemente. Por favor, entenda uma coisa. Uma pessoa não modifica os seus conceitos de uma hora para outra. É necessário haver um confronto, porque a gente já chega na igreja com os conceitos que os pais nos passaram, mas nós já temos atitudes. Como os pais, os nossos antepassados, eles nos ensinaram e nós aprendemos mais com aquilo que nós vemos do que aquilo que nós ensinamos. Os pais podem ensinar conceitos bons para os seus filhos. Verdade. Estes conceitos podem não ser os conceitos que o Senhor estabeleceu, mas nós temos a tendência de seguirmos os que os pais nos ensinaram. E não é só a questão disso. A questão é nós trabalhamos numa empresa, e eu já estou 20 anos na mesma empresa, e aquela empresa já tem uma cultura estabelecida, princípios estabelecidos, e então eu vou assumir, na verdade, eu vou me aculturar nos valores daquela empresa. E eu vou agir de acordo com os valores daquela empresa. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando nós estamos 20 anos no mesmo lugar e nós saímos deste lugar para ir para um outro lugar, a tendência é que eu leve aqueles conceitos, aqueles valores, aquilo que eu acho que é certo para a segunda empresa. Isso no mundo natural. Vocês estão entendendo? Mas dentro da igreja é a mesma coisa, igreja. Nós todos aqui, quando nós éramos do mundo, e nós nos convertemos e viemos para uma igreja local, e nós permanecemos, aprendemos a cultura daquela igreja local, e nós permanecemos naquela igreja local, sempre, e não saímos daquela igreja local, nós nos aculturamos e nós temos a facilidade de estar, amém? Naquela igreja, porque foi onde que eu aprendi tudo. Mas eu vim de uma igreja, eu vim em Minas Gerais, eu vim de uma igreja muito avivada, que realmente tinha uma cultura evangelística muito intensa, um ensino muito forte. Os cultos eram cheios de muito mover de Deus. E quando eu vim para cá, eu não tinha onde ficar, porque não tinha igreja. Agora, eu precisei de me aculturar na realidade da terra. Porque eu vim como missionária, eu vou precisar de aprender a cultura local. Mas não é aprender aqui, eu vou precisar de viver aquela cultura e de que aquela cultura faça parte da minha história juntamente com a cultura local. E nós temos a tendência de analisar e falar assim, não, mas quando eu vim daquela igreja, quando eu era daquela igreja, acontecia assim, 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 assim. Eu quero que aconteça a mesma coisa aqui. Não vai acontecer. Lugar nenhum, nunca. Porque Deus se move de formas diferentes. Deus é muito criativo. Dentro de culturas diferentes. Então, gente, quando eu vim para cá, eu precisei de ser levada ao Senhor a uma metamorfose. Eu passei por momentos muito difíceis. Eu digo que eu fui virado do lado avesso, do lado avesso, do lado avesso, e muitas vezes do lado avesso eu fui porque eu enfrentei choques culturais, de conceitos, de pensamentos, de atitudes. Lá as pessoas são mais expansivas.
Aqui as pessoas são mais fechadas. É verdade? Os conceitos são diferentes. E então, as famílias são muito arraigadas. Lá mas não no nível que é aqui. E não que lá está errado, não que aqui está certo, ou vice-versa. Mas existem diferenças culturais. Aqui, conceitos muito fortes. Eu trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Isso é uma coisa dessa cultura. Lá eu trabalho. Mas não existe uma cobrança exagerada que eu preciso, de trabalhar. Porque se eu não trabalhar intensamente, sem parar. Olha, eu vou dizer para vocês, aqui tem tanta cobrança dos pais, da mãe, com a filha, com os filhos. É algo que muitas vezes marca, aprisiona e gera culpa, porque eu preciso de um nível elevado para trabalhar. E nós temos que sair das culturas. E nós temos que entrar na cultura de Deus na nossa vida. É muito importante que quando eu estou aqui, eu vivo aqui, conheça a cultura, eu enfrente aquilo que tem, mas eu vou ser moldado para ter a cultura de Deus. É muito importante que lá eu conheça a cultura, o estilo de vida das pessoas. Lá eu preciso de ter a cultura de Deus. Eu não posso viver a cultura da terra. Eu preciso de aprender a cultura de Deus para vencer nesta vida. Porque eu sou filho de Deus. E eu fui enxertado na videira verdadeira. Eu não posso chegar e me justificar. Mas eu ajo assim, eu sou assim, porque é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser. Como é que tem que ser pela palavra? Eu já contei essa experiência e eu vou contar novamente. Nós estamos na igreja, nós temos o ministério de louvor. E no ministério de louvor chegou uma família. Essa família era muito grande. E eles chegaram, me procuraram e disseram assim, gente, assim. Eu fui chamado por Deus, eu vim de uma outra cidade. Eu fui chamado por Deus para vir para cá e eu vim para poder estar nesta igreja. E quero desenvolver o meu ministério de louvor. E por acaso a apóstola Neuza Itioca estava naqueles dias. Eu levei essa família até a minha casa, junto com a apóstola, e eles fizeram uma promessa. Eles fizeram uma promessa que estaria me apoiando, me ajudando no louvor e na igreja e no ministério. E eles chegaram e começaram a participar. Nós tínhamos pouco tempo de igreja, mas apesar de nós termos pouco tempo, nós já tínhamos a nossa cultura. Porque o Espírito Santo vai gerando uma cultura em cada lugar, em cada ministério. E nós já tínhamos bem estabelecidos a nossa cultura. E depois de um período que eu acho que não sei se foi até um ano, foi bastante tempo. Eu disse, agora você quer nos ajudar? Essas pessoas tocavam instrumentos. E eu disse, então me ajudem no louvor, eu vou deixar você fazer o louvor hoje. Pegaram e eu vou dizer uma coisa para vocês. Era tão interessante. Porque o Espírito Santo, ele fala. Essa pessoa subiu no púlpito, começar a tocar o louvor. E quando tocava aquela música e cantava até as nossas músicas, me vinha um nó no meu peito e eu
por que eu estou me sentindo assim, meu Pai? Por que não está fluindo? O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa. Essa pessoa tocou algumas vezes e entrou na escala do ministério, tocou. E aí, eu estou contando essa história um pouco mais ampla do que, porque eu já contei essa história mais, mais resumida. E eu estou falando um pouco mais. E começou a cantar no ministério. E eu falei, Espírito Santo, tem alguma coisa que não está legal. O que está acontecendo? Mas eles vieram para ajudar a gente. Eu sei, eles são pessoas que vieram para ajudar. Mas eu sabia que precisava de passar por libertação em algumas coisas, tá? Mas não era... Alguma coisa não estava legal. E o tempo passou, e aí, um dia, eles não estavam na escala, eles tocaram pouquíssimas vezes, e sentaram na cadeira. E eu fico no meu espírito analisando e orando, porque o que eu mais queria é que eles estivessem bem, que eles se envolvessem, que eles desenvolvessem os seus dons e que eles cumprissem aquilo que eles prometeram para a apóstola Nilza Etioca. Prometeram. E naquele dia eu estava sentada e nós cantamos uma música. E quando nós cantamos uma música, eu achei um pouco estranho, porque aquele que era o ministro de louvor ficou paralisado, não cantou a música. Mas eu tenho o Espírito Santo falou comigo. E eu disse, alguma coisa está acontecendo com essa pessoa. Ah, é? Quando terminou o culto, eu perguntei, me explica. Eu vi que você estava no louvor e eu vi que você não cantou a música tal. Qual é o problema? Tem alguma coisa? Qual é o problema? Eu sentei até no nem fui para minha sala, eu fiz uma rodinha aqui com a família e fui conversar e eu perguntei. Aí ele disse, esta música eu não canto. Tá, mas essa música é inspirada do Espírito Santo. Essa música é de Deus, ela é uma bênção. Esta música eu não canto. Mas por que você não canta? Porque não tem unção. Como não tem unção? Claro que tem unção. Não. Quando eu estava na igreja tal, eles tocavam a música diferente. E então lá tinha unção. Quando eu saí daquela igreja, eu fui para outra igreja, eles tocavam diferente e não tocavam como tocava na primeira igreja. E eu fui para a terceira igreja e na terceira igreja também não tocavam como na primeira igreja. Então eu não canto se não for do jeito que eu sei que tem unção. Eu disse, o quê? Você está querendo trazer a sua igreja para cá? Você quer que a cultura de onde você veio seja estabelecida aqui? Nós tínhamos acho que 6 meses de igreja. Nós podemos ter pouco tempo, querido, mas a gente tem a nossa cultura. Agora, você que chegou é que tem que se aculturar. E eu disse para ele, você não vai tocar? Não vai cantar? Eu disse para ele assim, olha aqui, vou só te trazer uma palavra. Lá na primeira igreja, concordo com você, tinha uma unção muito grande. Mas quando você foi para a segunda igreja, a mesma música era cantada diferente, mas Deus tinha trazido uma unção para a segunda igreja. Quando você foi para a terceira igreja, a unção tinha na terceira igreja. E aqui que você está, a unção que Deus trouxe para nós é para cantar do jeito que nós cantamos. Eu falei, opa, nós temos um problema grave aqui. Porque você chegou com espírito de juízo, de julgamento, e você quer trazer a tua cultura para este ministério. Querido, eu não vou mudar por tua causa. Porque é o Espírito Santo que fez com que fosse desse jeito. Vocês estão me entendendo?
Eu estou querendo dizer, em relação à igreja, quando você está no ministério, você tem que se aculturar àquele ministério que você está. Porque a unção que Deus deu é essa. Existe uma unção específica. A cultura é diferente. Aquilo que acontece em São Paulo, aquilo que acontece em Minas Gerais, aquilo que acontece em Curitiba, aquilo que acontece lá na África ou em outro lugar, em todos os lugares tem uma unção específica. Alguns são mais básicos, alguns ministérios estão ligados ao ministério só de louvor, outros ministérios estão ligados a só evangelismo. As comunidades estão ligadas ao ministério mestral, ensino, mas todos têm uma unção. Se a igreja de Jesus Cristo tem unção. E nós, quando estamos numa igreja, a gente tem que cuidar, porque há poder nas palavras. Quando eu abro a minha boca e eu falo contra a liderança, eu estou debaixo de maldição. Não importa o que você pensar, você está debaixo e você não tem noção do que isso pode gerar na tua vida e na tua comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que entender que a gente tem que estar em unidade. Quando Moisés foi diante do povo para cumprir com o seu chamado de tirar o povo da escravidão, o povo já estava com uma cultura estabelecida. Apesar deles conhecerem um só Deus, eles já estavam aceitando também os outros deuses que os egípcios cultuavam. Como assim? Senão eles não teriam feito o bezerro de ouro. Eles já tinham dentro deles. Por que Deus não permitiu que Ló fosse de volta para Ur dos Caldeus, que era a terra de origem, e foi para o alto da montanha? Porque Ló já tinha a maldição da terra aonde ele morava. Então, em nome de Jesus, igreja, você que é servo do Deus vivo, precisa se aculturar e receber. Você tem que abrir o seu coração. É aquele negócio do copo cheio. Você chega na igreja de copo cheio. Com os conceitos, com o tipo de cultura, com o tipo de louvor, com o tipo de ministério. Você tem que chegar e permitir, porque tem muita coisa fantástica que Deus está trazendo para você aqui no Ministério Jardim da Colheita. Mas se você não estiver aberto, você nem vai conseguir ficar, porque alguns não conseguem. Mas essa mesma pessoa saiu daqui. Amém? E ele foi para uma outra igreja, essa família. E daquela foi para outra, e daquela foi para outra, e daquela foi para outra, e daquela eu fui para outra. E a única coisa que eu disse, então, querido, o que você precisa é criar sua própria igreja, porque aonde você for, você não vai se submeter a absolutamente nada, porque você não se submete à liderança e à autoridade. É muito sério. Aqui nós vemos o que aconteceu com o povo de Israel. A missão que Deus deu a Moisés, com certeza, era enorme. E era muito difícil, porque já estava arraigado dentro deles uma cultura. Mas o objetivo de Deus é libertar um povo que agora estava vivendo escravo, como escravo. Mas foi por séculos, 400 anos, de uma nação que gerou uma nação que era fortíssima a cultura dentro do Egito. Eles mudaram os seus valores. Lá eles se aculturaram. Claro, durante muito tempo eles ficaram com José sendo protegidos.
Mas Deus chamou Moisés para libertar os hebreus e guiou-os para o propósito que era para a terra prometida. Libertar um povo que já estava há 400 anos na vida da cultura egípcia, a mudança teria que ser muito completa para eles conseguirem sair do Egito. Gente, a gente é escravo e a gente não gosta, mas a gente já está escravizado naquela cultura. A gente tem que pegar e dizer, não, Deus, eu quero mudar. Senão a gente não vai chegar no plano e o propósito de Deus. Imagina mudar toda a cultura de um povo em uma só vez. Uau! A missão que Deus deu a Moisés, com certeza, gente, era super difícil. E, na verdade, Moisés já tinha sido formado e gerado naquela cultura, porque Moisés foi adotado lá na cultura e ele morou no castelo. Quer dizer, Deus, ele permitiu com que Moisés ficasse ali, para Moisés aprender toda a sabedoria. Ele estudou com os melhores professores, nas melhores universidades, aprendeu tudo que é educação. Ele aprendeu como se portar numa mesa, como cuidar de todas as coisas dentro de um castelo para ser. Ele poderia ser o rei. Ele foi preparado para ser faraó, mas não era esse o propósito. Deus permitiu com que ele estivesse ali, porque naquela época, a cultura mais forte e mais intelectual e mais capaz e mais conhecedora da ciência, da filosofia e de tudo, era o Egito. Então, Moisés escreveu o Pentateuco. Mas por que ele conseguiu escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio com uma linguagem tão profunda e tão forte? Ele falou das leis e ele falou de tantas histórias e de tantas coisas. Por quê? Porque ele teve base no Egito, mas ele conseguiu sair da cultura dos egípcios e Deus o levou lá para o deserto para poder ser moldado, para poder desaprender aquela cultura que já estava arraigada dentro dele, porque para ele ser o libertador, ele precisava de conhecer a Deus e ter uma experiência com Deus. E foi a experiência com Deus que o forjou para ele conseguir cumprir com o propósito. Isto é, libertar um povo que era escravo. Gente, não era uma coisinha, era por séculos, era 400 anos. Aquela era uma nação, o povo hebreu era uma nação fortíssima daquela época. Amém? Ele conseguiu libertar o povo, mas ele passou por muitas dificuldades. Gente, quando Moisés disse, olha, ele já tinha fugido porque ele tinha errado, ele tinha ficado fora, e ele disse, Deus, eu não vou voltar para lá. Eles vão me matar? Se eles me verem outra vez, eles vão me matar. Mas Deus falou, não, eu vou te dar estratégias para você chegar até eles. Você vai ter que convencer eles. E eu vou te dar dons para que você fale com eles. O que é que eu tenho? Quando Moisés chega diante do povo, e ele chega diante do povo, e ele diz, eu estou aqui com uma missão. A minha missão é libertar todos vocês da escravidão. Eles já tinham perdido esperança. Eles já tinham entregado os pontos, eles nem pensavam mais de sair dali. Eles já tinham se acostumado e aculturado com a cultura egípcia.
E era muito difícil mudar a cultura. Gente, era simplesmente só por um milagre. Você acha que aqui na nossa cidade existe já uma cultura estabelecida? Eu vim aqui para libertar essa terra. E no meio de uns lá, outros lá, outros lá, tem muitas coisas numa cidade e tudo. E eu tenho que levar todo o povo a pensar do jeito que eu penso. No mesmo dia, na mesma hora. Era um desafio enorme, se você pensar bem. Mas, para esta missão, Deus precisava preparar ele. Não teria como ele ir e fazer e cumprir a missão do jeito que ele era antes, quando ele morava no Egito. Ele precisou de sair e passar por muitas dificuldades e ser forjado no caráter para ele voltar e cumprir com o propósito. Sabia que aconteceu uma coisa diferenciada? Muitas vezes a gente entra numa guerra e nós temos tantas dificuldades que nem as pessoas que nós amamos nos apoiam. Mas Moisés teve algo interessante. A família de Moisés foi que trouxe uma base fundamental para o sucesso. Sabia disso? A família de Moisés. Quem é que falou por intermédio dele? Porque ele disse, eu não sei nem falar. Como que um cara que foi forjado numa cultura, que conhecia toda a filosofia, que conhecia a lei, que sabia ler, que sabia escrever, que estava acostumado a falar em público, a fazer uma... Como que um cara desses fala, eu não sei nem falar, eu sou gago? Quando que Deus começa a usar um ser humano? Quando que Deus começou a usar a vida de Moisés? Sabe quando que Deus começa a usar a minha vida, a sua vida? Quando a gente está numa situação como essa. Quando a gente vira diante de Deus e diz, Deus, eu achava que eu sabia tudo. Eu achava que eu tinha capacidade de tudo. Deus, eu não consigo. Eu não posso. Eu não tenho força para enfrentar essa guerra. Deus, em todos os profetas, eu já trouxe uma vez um culto aqui, que eu trouxe histórias de vários profetas que foram profundamente, grandemente usados por Deus, e quando Deus os chamou, eles diziam, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não sei nada, porque se quando eu sei, quando eu posso, quando eu consigo, quando eu estou cheio de mim, quando eu acho que eu que vim para essa igreja, eu que vou mudar todo mundo, eu que tenho a resposta para todo mundo, eu que sou a pessoa, quando eu venho com esse conceito, Deus não pode usar. Não pode. Porque senão você vai competir. Deus diz, faça isso. E você faz aquilo porque você acha que isso que você vai fazer é melhor. Deus diz, age assim. E você diz, não, eu acho que eu tenho que agir. E você age diferente. E você compete, Deus não vai poder te usar. Porque a única forma da gente conquistar e fazer a vontade verdadeira de Deus é quando a gente se arrepende e quando a gente reconhece que nós somos pó e que nós nada podemos, que nós nada sabemos e tudo que nós vamos fazer vai ser orientado por Deus, porque enquanto eu tiver meu livre-arbítrio, eu faço as coisas do meu jeito e do meu jeito não é o jeito de Deus. Eu preciso de aprender a chegar diante da presença de Deus e virar para Deus e falar, Deus, eu me coloco diante de Ti, eu estou numa cultura nova, eu estou numa família nova, eu estou numa igreja, eu quero, Deus. Eu vou te pedir, Pai, o que é que o Senhor quer para este lugar? O que é que o Senhor quer para mim?
Como o Senhor quer que eu faça ou que eu haja? É muito importante eu aprender a ouvir o Espírito Santo, dar os meus valores, os meus conceitos, as minhas ideologias, os meus achômetros, tudo na presença de Deus. E falar: Deus, eu tenho tudo isso. Mas, se eu vou fazer algo, eu não vou usar isso. Eu quero que o Senhor fale passo a passo aquilo que eu preciso de fazer ou de agir. Porque se eu parar de agir com a minha força, porque às vezes a minha cultura, os meus ideais podem chocar. Eu preciso de ter uma habilidade tal que eu vou fazer na hora de Deus, no tempo de Deus, na forma de Deus, como Ele quer. Eu vou alcançar o grande propósito que Deus tem para a minha vida. E eu vou cumprir com o meu chamado e com o meu ministério. Sabe, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, ou dentro da nossa casa, ou dentro do nosso trabalho, da nossa vida, passando por muitas situações que me chocam. Hoje em dia, muitas vezes nós chegamos a pensar que nós não vamos suportar aquilo que nós estamos enfrentando. Você já pode ter pensado isso. Eu não vou suportar. É tanta coisa. Eu não aguento. Não é fácil. Eu vou te dizer, realmente não é fácil. Mas eu tenho uma coisa. Deus está trabalhando em nossas vidas. E Deus nunca vai te fazer passar por algo que você não suporta. Nunca. Por quê? Ele sabe os seus limites. Ele sabe até onde vai. Quando nós vemos a vida de Jó, que nós estudamos tanto nesses dias, Jó foi um homem que passou por coisas que nenhum de nós passou. Ele perdeu tudo no mesmo dia, os filhos no mesmo dia, a mulher ficou contra ele perdeu tudo de um dia, no mesmo dia, tudo ele perdeu. Eu quero te dizer, sabe por que que Deus falou com Satanás? Você conhece o meu servo Jó? Ele é um homem fiel e tem um tipo de integridade enorme, firme. Ele é como o mais sério da nossa época. Sabe por que que Deus permitiu que Satanás o tentasse e o levasse a perder tudo e depois ele ficasse com chagas pelo corpo, desde a cabeça até os pés, e passasse por tudo que ele passou? Sabe por que que Deus permitiu com que Jó passasse por tudo? Porque Deus sabia que ele conseguiria enfrentar e iria vencer. Sabe por que que você passa por conflitos, por lutas e por dores na tua vida? Porque Deus sabe que você pode suportar. E são nestas coisas, e nesses conflitos, e nessas batalhas, que o nosso caráter é gerado, para que a gente tenha aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Às vezes as pessoas ao redor, elas ficam impressionadas com as coisas que nós estamos vivendo. Podem alguns nos tornar, alguns deles vão ficar impressionadas e vão, eu também quero esse Deus. Como que você suporta? Ai, tudo isso. E outras pessoas, quando veem você passando por lutas, essas pessoas têm ciúmes e inveja. E elas vão te perseguir e atacar. Eu preciso de estar preparado para as duas coisas. Para ser elogiado, e muitas vezes, quando eu sou elogiado, porque, gente, o elogio nem sempre é uma coisa boa.
O elogio muitas vezes leva uma pessoa a cair nas trevas, porque vai gerar orgulho na vida daquela pessoa. Você tem que saber, eu posso elogiar, aquela pessoa tem capacidade de receber o meu elogio. É claro que nós temos que ajudar as pessoas a vencer. Esse é o propósito, porque o meu interior precisa de olhar para cada um e pensar, o que eu posso fazer para essa vida ser abençoada. Eu não posso pensar no meu coração, nossa, conseguiu! Ai, bem feito, porque aconteceu isso. Isso é que está escondido dentro de nós, um espírito de maldade e de vingança. Aquele que tem vingança, aquele que tem vontade que o outro perca, que aconteça algo com o outro, ele precisa de se arrepender e buscar Deus, porque o que Deus quer, que nós possamos amar cada pessoa, cada pessoa, cada pessoa, cada pessoa, todos, amar a todos, de verdade, no fundo do coração. Se eles me traíram ou não, se eles me fizeram mal ou não, se eles isso ou aquilo, não importa. O que Deus quer é que nós tenhamos o amor pelas pessoas, da forma que Cristo ama cada um, nas suas diferenças, até nas suas falhas. Eu penso, quando Moisés cometeu uma falha, porque Moisés desobedeceu a lei. A lei dizia, aquele que é egípcio, aquele que é hebreu, aquele que é judeu, uma coisa é judeu, outra coisa eu não vou falar sobre isso agora, mas existe. Aquele que é hebreu, que segue a vontade de Deus, ele não pode casar com o incrédulo. Por quê? Você está desobedecendo a lei. Sabia? A Bíblia diz que nós não podemos casar com pessoas que não conhecem a Deus. Então, a gente dá oportunidade, faz uma coisa, já que tu está querendo fazer, traz ele para a igreja, traz ele para buscar Deus, traz ele para se converter. Você quer? Então traz, e vamos orar para ele se converter, e tu pode casar com um crente. Só que tem que cuidar, porque muitas vezes quando você tenta trazer, ele te leva mais para lá do que você para cá. Então a gente tem que ter uma firmeza tal que a gente não vai sair da direção. E Moisés pecou. Sabia disso? Moisés foi e casou com uma mulher de outros povos. Uau! É verdade, ele desobedeceu a lei. O próprio Moisés desobedeceu a lei. Casou com uma mulher de outros povos. E Miriam, com espírito de julgamento, virou na cara e disse assim: eu vou falar com todo mundo e vou dizer, Moisés está errado e nós temos que fazer alguma coisa contra Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha errado. Miriam estava certa ou não estava? A Miriam estava totalmente correta. Por quê? Porque Moisés tinha desobedecido e Moisés tinha errado. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, é verdade, Moisés estava errado, mas Deus trata o líder diferente do que do rebanho. E Deus protegeu Moisés, apesar dele estar errado. E Deus protegeu, e Miriam ficou leprosa, porque o pecado de rebelião e o pecado quando você fica contra a autoridade, você fica doente, você fica leproso. É fato, você fica leproso. Se você vai contra a autoridade, você não sabe o que Deus está fazendo. Agora Deus é Deus, e Deus pode sim. Amém? Deus pode sim tratar com o líder, mas nós não podemos abrir a boca. Eu sempre tive esse respeito na minha vida, na minha história. Quando eu tinha meu pastor, quando eu tinha o meu primeiro pastor, ele era tradicional.
Ele não cria nos dons do Espírito Santo, e de púlpito ele dizia, porque o batismo no Espírito Santo, ele dizia, porque o batismo no Espírito Santo não é uma experiência de Deus, tipo, não é verdade. Mas eu tinha tido uma experiência, eu já falava em línguas. O dom de línguas é fruto da unção do Espírito Santo. Mas eu nunca abri a boca. Eu amei ele. E eu agradeço e fui agradecer. E agradeci por tudo que eu aprendi. Porque eu aprendi muita base com aquela pessoa. Eu quero te dizer, nós temos que ter os fundamentos arraigados aqui. E não podemos abrir a boca, nem permitir pensamentos contra a autoridade, porque eu estou debaixo de maldição. Sabe? Então, ore. Se você percebeu que existe algo, porque numa igreja o louvor vai ter problema, a liderança vai ter problema, aquele que ensina vai ter problema, porque todos nós somos pecadores e eu posso ter uma falha em alguma coisa. Agora, o que você faz? Não fala com ninguém. Não fala com o teu marido. Não fala com a tua esposa. Não fala com o teu companheiro da igreja. Não fala com ninguém. O que você sentiu e fala com Deus. E se tu quiser, procura a autoridade, a liderança e abre o teu coração. Assim você está sendo correto. Mas se tu fala... Gente, nós já tivemos aqui 2 casais que eles estavam na igreja e eles frequentavam a igreja e eles eram minhas ovelhas, eles se converteram comigo e é verdade, nunca tinha participado de nenhuma outra igreja. E eles eram muito amigos e começaram a fazer jantarzinho na casa do um, jantarzinho na casa do outro, jantarzinho na casa do um. Passearam aqui e fizeram um monte de coisa juntos e pronto, abriu a boca. Começou. A apóstola é isso. A apóstola fez isso. Eles disseram o seguinte, a apóstola estava pregando e ela estava pregando para mim. Viu hoje? Ela abriu a boca e ela falou pra mim. E aí chegaram os 2 casais. Eu vou dizer o que aconteceu. A rebelião, eles tentaram pegar outras pessoas, mas não caiu. E a rebelião fez com que os 2 casais saíssem. Nunca ficaram bem até hoje. Nunca mais. Sabe? Por isso, se você tem alguma coisa que você não entendeu, você marca, vem falar com a liderança. Mas se tu fala com teu marido, formou-se uma panelinha de rebelião. E se você já fez isso, pede perdão e muda. E confia que Deus tem um plano. E Deus tem um propósito. E Deus tem um ministério. E nesse ministério, Deus deu direções. Tem motivos. Cada detalhe que tem dentro da igreja foi direção, foi através de oração. Demorei tantos anos para ungir. O Espírito Santo não deixou. Até chegar na hora certa. Cada situação tem um propósito. Direção. Então, o Moisés foi protegido por Deus. Eu quero te dizer o seguinte, Deus protege os líderes. Deus não acusou Moisés porque Moisés tinha feito coisa errada. Deus acusou e pôs lepra no corpo de Miriam. Então, gente, olha, o princípio da autoridade é das coisas mais importantes na vida cristã. Eu sempre aprendi na minha história a importância de eu me submeter à minha autoridade. Quando eu estava com a apóstola Neuza Itioca, não importa nada, se ela me dizia, eu sempre obedeci. E eu tinha uma aliança muito forte com aquela mulher. Hoje ela foi. Amém?
Mas nós tínhamos combinado. Ela era apóstola, eu era missionária, pastora, evangelista. Eu estava com ela e eu era profeta e tudo. E eu tinha uma aliança com ela. E vou te dizer, durante todos os anos que eu andei pelo Brasil e por muitos lugares do mundo, a minha aliança era com a apóstola Neuza. E eu nunca nem conversava com os outros apóstolos. Hoje, eu disse, Deus, eu nem sei mais aonde que eles estão, porque todo o meu relacionamento com os apóstolos estavam ligados à minha líder. A ela eu me submetia. Eu ia por qualquer lugar, eu nunca disse, eu também sei pregar, eu também sei falar. E quando ela estava na igreja, ela sentava numa cadeira e eu sentava atrás dela e eu dizia, eu estou aqui para ser tua serva. Quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Gente, um dos princípios mais importantes que nós temos que ter é submissão à autoridade. Porque Deus abençoa quando eu sou submisso à autoridade. E Deus traz unção quando eu estou debaixo da cobertura. Mas quando eu estou em rebelião, eu recebo maldição. Então, se eu preciso, peço ajuda. Peço ajuda. Porque Deus é um Deus de amor. E a igreja é um lugar de amor. E nós somos uma igreja de libertação. Deus estava trabalhando na vida de Moisés. E Ele também está trabalhando nas nossas vidas. Quando Deus falou para os judeus a missão que Deus tinha para ele, muitos não acreditaram. Eu recebi muitas profecias durante todos os anos, desde a minha adolescência. Eu recebi muitas profecias, algumas já se cumpriram, outras não se cumpriram. Eu não tenho que fazer as coisas acontecerem. Quem faz é Deus. Eu não tenho que correr atrás para eu ser importante, ou eu sou um grande líder. Não, eu preciso de aprender submissão, porque eu sei que Deus vai te erguer na hora que você estiver pronto. Porque às vezes a gente aborta o plano de Deus e impede com que o propósito maior de Deus aconteça por causa do nosso orgulho, por causa que eu quero ser uma coisa. Gente, a melhor coisa na vida é humildade. Deus preparou e deu para Moisés 3 sinais, 3 estratégias para mostrar para aquele povo, amém? Que ele tinha um propósito e um chamado. A primeira coisa, a água foi transformada em sangue e o povo, milagre. A segunda coisa, ele pegou a mão dele e pôs dentro do peito e ficou leproso. Ele pegou a mão dele e pôs no peito e ele ficou curado. O povo, significa que Moisés tem poder. Que Deus trouxe para ele unção, não é dele não, é de Deus. Outra coisa, ele pegou e mostrou para aquele povo todo que já estava incrédulo, que já estava cheio de coisas e de valores errados. Ele pegou um cajado, jogou, o cajado virou uma cobra. E todo mundo... E aí ele pegou no rabo da cobra. E a cobra virou novamente cajado. Eles disseram, se Deus está mostrando tanto poder, eu creio no milagre de Deus. Na verdade, tudo era uma batalha enorme espiritual. Agora,
A primeira parte era convencer um povo que tinha uma cultura que não era a cultura de Deus, um povo que já estava aculturado com a cultura dos egípcios. Primeiro era convencer ele, sabendo que ele tinha feito tantos erros, mas que agora era o tempo de Deus, Deus deu oportunidade para ele voltar. Primeiro era isso. Agora, segunda etapa da batalha espiritual. Preciso convencer a Faraó que foi Deus que me mandou e a minha missão é libertar o povo da escravidão. Agora convencer a Faraó. Ele fez a mesma história, transformou o cajado em cobra diante do Faraó, e os bruxos, os magos, os feiticeiros também transformaram em cobra. Foi feito uma competição. Quem tem mais poder? E aí, como os bruxos e os feiticeiros também conseguiram fazer o milagre de transformar uma vara em uma cobra, Faraó diz: mas os meus bruxos também fazem isso. Só que algo aconteceu. Aquelas cobras que era de Moisés, abocanharam, comeram as cobras que era dos bruxos. Ali mexe um pouco, mas Faraó não deixou de continuar com o coração endurecido. Da mesma forma, quando Deus tem um propósito para nós, nós temos que ir na presença de Deus, para que Deus possa me capacitar, para que Deus possa me preparar. Eu quero te dizer, às vezes eu penso, Deus tem um tempo certo. Gente, eu poderia ter aproveitado que eu estava com a apóstola Neuza. Eu ia e andava com todos os apóstolos da nação, eu ia para Brasília nas reuniões que tinha. E eu poderia ter feito amizade com um, dado meu telefone, marcado, ter ido na igreja dele, no outro, marcado, e ter ido aqui, e ter feito, e ter me misturado. Eu tinha aliança. Deus sabe que eu tinha aliança. Eu não corrompo a minha aliança. A aliança para mim é as coisas mais sérias que tem na palavra. E a minha aliança era só com uma pessoa. Nenhum deles. Vocês estão me entendendo o que eu estou trazendo? Aliança, igreja. Agora, da mesma forma, eu faço aliança, eu me submeto e eu cumpro com o propósito. Pode ter certeza, se é o propósito que Deus tem, para que você exerça um chamado, um ministério, a tua igreja vai te chamar. E vai ter iniciativa. Todos aqueles que foram ungidos não sabiam que iam ser ungidos. Tem gente que nunca imaginaria que seriam ungidos. E foi uma caminhada até chegar nesse plano. Agora eu quero dizer, tem coisas que estão no processo. Eu sou devagar. Eu espero o tempo, porque eu quero que cada um seja forjado, preparado, para que quando exercer o seu ministério floresça. Mas nós temos tanta gente que foi ungido por aí, tantas igrejas em tudo quanto é lugar, e pastores que foram ungidos, que até destruíram igrejas, que criaram problemas. Eu falo, Deus, fala no Espírito, para que o ministério de cada pessoa possa ser levantado, porque a melhor coisa para um apóstolo é que os seus liderados possam superar e ir além do que aquilo que você alcançou, em nome de Jesus. A apóstola Neuza chegou para mim e eu disse, apóstola, eu vou te dar. Ela falou, eu estou escrevendo uma Bíblia. E eu vou fazer a Bíblia da Neuza Itioca. E eu vou colocar muitas coisas nessa Bíblia. Eu disse, apóstola Neuza, eu vou te dar
o meu material que eu prego, eu vou te dar sobre realidade espiritual, sobre o mundo espiritual, e eu vou te dar os meus corpos espirituais, e todas as revelações que Deus trouxe para mim, das experiências proféticas, eu vou te dar. Ela disse, não. Eu disse, por quê? Põe no teu livro, na tua Bíblia, isso vai acrescentar para a igreja. Ela disse, não. Geisa, aquilo que você recebeu, eu não sei. E eu não posso escrever. Ela falou, eu vou ter que falar, gente. Não foi minhas palavras. Eu fui até aqui. E você foi até aqui. E você e fulano, outra pessoa, foram além. Faça o que Deus tem através da sua vida. Eu dei o embasamento. E você foi. E vai. Eu digo, vocês que estão aqui, estão recebendo alimento sólido. Vocês recebem, gente, vocês recebem feijoada. Pesada. Porque eu ensino. Não é porque não sou nada. Mas é a minha experiência. É a caminhada, como Deus abriu os olhos. Quando eu era criança, e eu pude ver o mundo espiritual, a minha caminhada foi diferenciada. Porque se você falar como é um leão, ali é um leão, você vai dizer, ele é assim, ele tem pelos, ele tem olhos, ele tem umas patas, ele é cabeludo. Eu vou tentar desenhar e eu não vou conseguir desenhar um leão. Mas se eu vejo um leão, eu estou vendo o leão, eu consigo desenhar ele fácil. Por quê? Eu estou vendo. Deus abriu meus olhos. Eu vi. E por isso eu posso desenhar. Eu posso trazer. E eu quero o quê? Levar você além. Mais. Desenvolver o plano e o propósito. Porque você que está aqui foi separado por Deus para estar nesse ministério. Não foi o homem que escolheu, não foi você que escolheu. Deus sabia do teu chamado. E não foi à toa que você veio para cá, porque tem um propósito. E eu quero que esse propósito seja cumprido, em nome de Jesus. Agora, pessoas também não conhecem e não entendem. E estas pessoas que estão perto de nós, muitas vezes nos atacam. E eu quero te dizer, princípio para vencer. Não seja atacado pelas tuas emoções. Porque é quando você se move por emoções, você vai perder o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Moisés precisou falar com o faraó 10 vezes e ele passou pelas pragas do Egito. Ai daquele que fala mal, persegue o Filho de Deus. Olha, precisamos de controle, precisamos de confiar, entrar na visão do ministério, saber que Deus tem algo a mais, precisamos de controle e fé, e não nos abalarmos com pessoas. Deixa eu dizer, você tem maturidade para ser conselheiro? Tem gente que tem maturidade para ser conselheiro. Tem chamado de ser conselheiro. Como que eu sei que uma pessoa tem maturidade para ser conselheiro? Quando alguém chega para você e descarrega, e fala, você tem argumento para combater aquilo que a pessoa está falando? Ou você vira e fala assim, essa pessoa desistiu. Eu digo, você nunca vai poder ser um conselheiro. Porque você está, em vez de ajudar a pessoa a vencer, você deixa e aceita. Se ela está te procurando porque ela está precisando de ajuda. Sabe quando que eu sei que uma pessoa tem capacidade de ser conselheiro? Todos nós podemos ser. Quando
eu ouço. Alguém vem, fala mal do teu marido, fala mal da igreja, fala mal do líder, fala mal do louvor, fala mal. Ele te bombardeia com um monte de coisas. E o que você faz? Mantém a sua fé e não permite com as coisas que o outro te falou, que possam mudar os teus conceitos, que possam mudar a tua vida. E se você tiver barreiras e problemas que não foram tratados, você não pode nunca virar para aquele que está com confusão e contar os teus... É verdade, eu também penso assim. É verdade, assim significa... Você não tem condições de ser conselheiro. Quem pode ser conselheiro? Aquele que ouve tudo, aquele que vê tudo, aquele que vê o rebelde, a pessoa cheia de problema e tudo, e tem argumentos para ajudar. Não é verdade o que você está falando. Você vai sair dessa história, você vai vencer. Agora eu vou te ajudar. Isso que você falou não é assim, isso que você falou não é assim, isso que você... E você tem poder de argumentação. E você ajuda a pessoa. Este vence. E não é desestruturado. Eu não posso ser... Gente, isso é para todo mundo. Eu não posso ser desestruturado. De forma alguma. Com ninguém. Eu tenho minha fé. Eu tenho a minha vida. Eu conheço. Eu tenho alianças. Será que ninguém falou para mim sobre a Neuza Tioca? Sim. Muitos. Falaram. E o que eu fiz? Eu sei quem é ela. Eu andei com ela. Eu dormi na casa dela. Eu sei como ela buscava. Eu acordava de madrugada. A gente orava. Eu sei como ela passou por luta. Eu tô junto. Por que eu vou aceitar as pessoas que ainda nunca provaram e não compreendem? Por que eu vou aceitar aquilo que os outros estão falando? Eu preciso de ter fé, fundamento, firmeza e não permitir com que o outro que está confuso destroce e desestruture a minha vida espiritual. Vamos ser forte! Uau! Moisés teve que enfrentar Faraó. Você acha que foi fácil? Cada praga que vinha, ele chegava diante do Faraó, ele disse, eu não tenho, se não tivesse alguém que falasse. Ele não tinha nem força de chegar, mas ele teve uma estrutura, ele teve a certeza de que o propósito que Deus tinha para ele era libertar. Ele era obsessivo nas coisas certas. Ele não parou no meio do caminho. Ele não olhou para trás. Ele não ouviu o que os outros diziam. Ele ficou um pouco triste quando o povo só murmurava. Ele errou, gente. Mas eu quero te dizer, você não vai errar. Você não vai errar. Você é forte. Eu quero declarar vitória sobre a vida de cada um. Vocês são especiais. Vocês estão nesse ministério porque Deus os trouxe para cá, porque tem um propósito maravilhoso. E eu sei que cada um de vocês tem dons maravilhosos. E eu sei que Deus está forjando e Deus está preparando e Deus vai levantar um exército do nosso meio, em nome de Jesus. Cada um tem a sua área. Maravilhoso. Eu fico feliz no meu espírito de ver a habilidade, a sabedoria que você tem na sua caminhada cristã. Nós temos que aprender, crescer e ser usado para fazer o propósito de Deus. Fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia! Tempo de libertação.
Nós estamos levando primeiro a cada um a ter primeiro a consciência. Eu preciso de ter a consciência, eu sou falho, eu sou pecador, às vezes eu tenho a minha cultura, eu estou disposto, agora você está disposto a ser usado por Deus? Para ser usado por Deus, eu preciso. Aleluia. Amém? De estar disposto a mudar. De estar disposto a mudar, a ouvir, a aprender a amar e a abençoar aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Pai. Muito obrigada por este corpo. Muito obrigada pela igreja. Porque o Senhor está fazendo tantas coisas maravilhosas. Nós temos ganhado, Deus, presentes neste ministério. Coisas novas todos os dias estão acontecendo no nosso meio. O Senhor está nos forjando para um novo tempo. Agora eu quero te pedir, na autoridade do nome de Jesus, derrama fogo, derrama unção, derrama poder, derrama amor, derrama misericórdia, derrama os teus dons no nosso meio. Forja-nos, Pai, porque a gente faz parte de um grande exército. E nós queremos mudar essa terra através das nossas vidas. Eu quero declarar que essa unção permaneça na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Leva-nos, Deus, a nos arrepender quando erramos, a ser humildes. Leva-nos, Deus, a obedecer a tua vontade e a cumprir com teus planos. Leva-nos, Deus, a ir na direção que o Senhor tem para nós. Que o Espírito Santo te prepare, que o Espírito Santo gere em você uma firmeza tal, fundamentada na rocha, fundamentada na palavra, dentro dos princípios e dos valores estabelecidos pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Levanta as mãos. Fala assim: Pai, a minha vida é tua. Eu quero cumprir com o teu propósito na minha vida. Mas todas as armas das trevas, tudo que Satanás criou para impedir, eu destruo agora. Eu quero em submissão, em fidelidade. Eu quero cumprir com o teu propósito nesta terra, nesta igreja, na minha vida, na minha família, no meu emprego, aonde o Senhor me colocou, em nome de Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas, deixa o Senhor te encher. Obrigada, 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 obrigada. Aleluia, 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 aleluia.